para aqui, qual seria para você as palavras mais importantes dentro da Bíblia Sagrada? Se você fosse parar para refletir, você nesse momento faça a seguinte reflexão comigo. Qual é os textos mais importantes da Bíblia Sagrada? Quando a gente faz esse tipo de pergunta, é claro que vem muitas respostas na nossa mente. Aí na sua mente pode ter vindo a seguinte resposta: os textos mais importantes da Bíblia é aquele que fala do amor de Deus para com a humanidade. Outros podem dizer que os textos mais importantes da Bíblia é aquele que fala da cruz. Outros poderiam dizer que os textos mais importantes da Bíblia Sagrada é aqueles que falam sobre o Espírito Santo de Deus. Outros poderiam dizer que, na verdade, os textos mais importantes da Bíblia é aqueles que falam da salvação da alma do homem. E ainda assim, outros poderiam dizer que os textos mais importantes da Bíblia é aqueles que falam a respeito do inferno e da condenação da alma do homem. Poderia vir muitos textos dentro do seu coração e na sua mente. Na verdade, quando a gente olha para a Bíblia Sagrada, os textos mais importantes da Bíblia é aqueles que falam exatamente o que está escrito em Deuteronômio capítulo 6 e o capítulo 11. Ouve, ouça, escute-me o que diz o Senhor. Toda a vida espiritual de um homem nasce e surge justamente pelo ouvir. O apóstolo São Paulo, quando ele está escrevendo, ele diz que a fé, Romanos capítulo 10 e o versículo 17, vem pelo o ouvir e o ouvir da palavra de Deus. Todas as outras coisas dependem do ouvir. Então nós temos aqui um texto muito importante dentro do Antigo Testamento. Tanto o capítulo de número 6 como o capítulo de número 11 é tido na cultura judaica como uma declaração de fé. É muito importante quando a gente para refletir, porque ouvir a palavra de Deus é o que traz de fato a comunhão do homem com Deus. Os homens perdem a intimidade com Deus quando param de ouvir a palavra de Deus. A sensibilidade do Espírito Santo e da comunhão do homem e de uma mulher depende do ouvir a palavra do Senhor. Os casamentos, eles se acabam porque um decidiu não ouvir a palavra do Senhor. Porque um tomou a decisão que agora aquilo que foi dito não será mais levado em conta. Entretanto, para tanto e portanto, o Senhor diz: ouça o que eu digo. Toda a bênção do Senhor que está para ser derramada para as famílias da terra depende dos mesmos de ouvir o que Deus diz. O Senhor diz que Ele é bondoso, Ele é majestoso, Ele é benevolente, é um ser cheio de graça, de perdão e de misericórdia. Então, este é um ensinamento muito importante para nós.
Eu, particularmente, sou muito enfático com a teologia prática. Então, levando logo em consideração que o que é mais importante é, de fato, a gente ir direto para a praticidade da nossa fé. Toda a nossa vida espiritual depende da prática que a palavra de Deus nos ensina para fazer. E isto passa pelo ouvir. Ouvi a tua palavra e temi. Ouvi a tua palavra e guardei. Ouvi a tua palavra e ela foi como um bálsamo para a minha vida. Ouvir é muito importante. Quando as pessoas então deixam de ouvir a palavra de Deus, elas abrem uma lacuna, elas abrem uma brecha para aquilo que eu chamo de frieza espiritual. A frieza espiritual, ela tem atacado uma boa parte das famílias pelo Brasil. A igreja brasileira, ela está atacada pela frieza espiritual. A frieza espiritual não significa dizer que as pessoas deixaram de vir às igrejas. Muitas pessoas estão vindo à igreja, participando dos cultos, mas não estão com seus corações aquecidos. Então, abre-se uma brecha, abre-se uma lacuna, e as vidas que deveriam ser prósperas em Deus, vivem uma miséria em Deus, porque deixaram de ouvir o que Deus disse a respeito dele mesmo. Perceba o que diz o texto no capítulo 6, o versículo de número 1. Estes, pois, são os mandamentos. A primeira coisa que a gente aprende aqui é que ouvir a palavra de Deus faz parte dos seus mandamentos. É uma ordem de Deus. E por quê? Deus sabe que a partir do momento em que você deixa de ouvir a sua palavra, você vai esfriar espiritualmente, você vai ficar morno espiritualmente e vai perder o temor dele. Por isso, ele está dizendo nesta noite: ouça-me, escute-me, escute-me com atenção. É muito importante que a gente dê crédito na palavra do Senhor. Toda a nossa crença passa pelo ouvir o que Deus diz a respeito dele. Então, a segunda coisa importante na questão do ouvir é que nós não estaremos ouvindo qualquer um. O texto sagrado diz: ouvi, olha, estes são os mandamentos, estatutos e juízo que mandou o Senhor vosso Deus. A quem que a igreja deve ouvir? A quem que eu devo ouvir? Nós devemos parar para ouvir o Senhor. Como que Deus se apresenta para a sua igreja? Como que Deus se apresenta para as famílias? Deus se apresenta como Senhor. A palavra Senhor no Antigo Testamento é o ser soberano. O nosso Deus, Ele é soberano. Ele não é como os senhores da terra. Os senhores da terra, eles têm um certo tipo de autoridade. Mas o Senhor da Bíblia, Ele é soberano. Manda em reis, manda em príncipe, manda em juízes da terra. A Bíblia diz que quando Ele quer, Ele faz os juízes da terra se tornar inútil. Ele é soberano. Isaías capítulo 42 e o versículo de número 8, ele afirma expressamente assim: eu sou o Senhor, e este é o meu nome, e eu não mudo, e não dou a minha glória
a ninguém. A quem que nós devemos ouvir? Ao Senhor soberano. Então por que nós temos que parar para refletir? Porque a quem nós servimos é um Deus soberano. A Bíblia Sagrada diz que Ele não pede conselho, Ele não pede entendimento, Ele não pede sabedoria e também não pede favor aos homens. Os homens dependem dele para respirar, os homens dependem dele para viver, os homens dependem dele para andar, os homens dependem dele para ir, os homens dependem dele para vir, os homens dependem dele para falar, por ele, para ele são todas as coisas. Ele é soberano, 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 soberano. Ouvir o soberano. A Bíblia Sagrada diz que Ele é tão soberano que Ele estipulou o limite para as águas da terra. Quem já foi no mar aqui? Aí você chega no mar, está aquele mundaréu de água lá não sei aonde. Eu fui em Parnaíba, uma viagem missionária, há 1 ano atrás, e eu fui no mar. E eu fiquei na praia, observando a grandeza, a majestade, a soberania e tanta imensidão de águas na minha frente, a qual as minhas vistas não conseguiam chegar lá no fim. Então, lá no meio do oceano, eu via uma margem de onda de água rebuliçando uma nas outras em direção à praia. E ela vinha crescendo bem grandona. E quando chega de um dado momento, ela vai perdendo as forças, vai perdendo as forças. E quando ela chegou diante de mim, ela parou nos meus pés. Deus disse: você vem até aqui. Você manda de lá até aqui. E daqui por diante, Senhor, é a areia da praia quem manda. Ele estabeleceu um limite para a terra, os grãos da terra. E os grãos da terra vencem o oceano, a ponto do oceano não ultrapassar esse limite. Porque Ele estabeleceu. Assim é o Senhor sobre nós. Ele estabeleceu um limite sobre a tua casa. Ele estabeleceu um limite sobre a tua vida. Ele estabeleceu um limite sobre o teu ministério. A Ele nós devemos obedecer. Eu tenho uma boa e uma má notícia para você. Qual é que você quer primeiro? Oh, meu Pai. A má notícia é que Ele está aqui. A boa notícia é que Ele também está aqui. Depende de qual lado você está. Depende de qual lado você está. Se você decidiu obedecer a Ele em todos os seus estatutos, em todos os seus mandamentos, obediência e fé, renúncia e sacrifício, isto é uma boa notícia para você, porque todos aqueles que decidiram obedecer a Deus, as bênçãos do Senhor é a recompensa dEle. Mas aqueles que são rebeldes, aqueles que não obedecem à palavra do Senhor, vem sobre ele repetindo a maldição e punição. Quem pune o homem é Deus. Ah, o diabo, não. Quem trata com o servo de Deus é o próprio Deus. É Deus que trata com o seu servo. É Deus que trata com a sua serva. Se obedecer, bênção. Se não obedecer, puxão de orelha. Onde que está a obediência então? A obediência está que Deus me chamou, que Deus te chamou e te entregou uma responsabilidade.
Sabe o que tem acontecido? Muitos cristãos têm transferido a sua responsabilidade para outras pessoas. Mas Deus tem um negócio, é contigo. Mas Deus entregou algo, foi para ti. Mas Deus colocou uma responsabilidade, foi sobre os seus lombos. Por isso ele diz: ouve o que o soberano diz. É uma ordenança. Qual? Você será responsável por ser o missionário e a missionária da sua família. Você será responsável por ser o pregador, o evangelista, o profeta, o levita da sua própria família. Você sabia que nós iremos dar conta de cada segundo respirado aqui na terra? Cada segundo respirado será cobrado por Deus naquele grande dia. Então, não perca ou não gaste o seu tempo com aquilo que não vai trazer vantagem para o reino de Deus na tua vida. Dentro desse sentido, eu sempre tenho dito: ouça-me e escute-me com atenção. Uma vida só nós temos, e muito em breve ela vai passar. E somente aquilo que nós fizermos para Deus em vida é o que de fato permanecerá. A nossa vida está passando muito rápido. Então eu não posso perder muito tempo. Na verdade, eu não tenho tempo a perder. Eu tenho que me jogar em Deus. Eu tenho que me debruçar em Deus. A partir de hoje, eu serei um homem de Deus segundo a Bíblia. A partir de hoje, eu serei uma mulher de Deus segundo a Bíblia. Eu serei o pastor da minha casa. Eu serei a pastora da minha casa. Por quê? Haverás uma recompensa. Há dois tipos de recompensa para o cristão. Número 1, aquilo que é e que vem aqui ainda na terra. O segundo tipo de recompensa é aquilo que vem na eternidade. Então, dentro desse contexto, nós estamos construindo dois tipos de recompensa. O primeiro tipo de recompensa é na terra. O segundo tipo de recompensa é aquilo que a gente vai herdar no céu. Se Deus te deu um entendimento, que você agora compreendeu o Evangelho, a pergunta é: o que você faz com essa informação? Eu sempre tenho conversado com a minha esposa, lá na nossa casa, e diante de tantas reflexões que a gente tem feito, uma delas eu gostaria de compartilhar com você. A grande dificuldade nossa não é entender o que o texto bíblico diz. A grande dificuldade nossa é pegar o entendimento do texto bíblico e trazer para dentro do coração. Então, isto é uma grande verdade. Quando você ouve alguma coisa da Bíblia, qual é a tua preocupação? É justamente pegar o entendimento do que você ouviu e aplicar dia após dia. Charles Haddon Spurgeon, o príncipe dos pregadores batistas, afirmou: se você pegar um versículo da Bíblia, e se você mergulhar nele, experimentar ele, praticar ele todos os dias, ainda que você não consiga praticar mais nada a não ser este, você atingirá o coração de Deus. Então o grande desafio é praticar o que Deus disse. As famílias, elas se acabam porque alguém decidiu não praticar. Porque que há um grande número de divórcio no meio da igreja brasileira? Porque alguém decidiu não perdoar. E decidir não perdoar é decidir não praticar o que Deus diz. Por que que muitas famílias estão se rompendo? Porque Deus disse: libera o perdão para quem te ofendeu. Perdoar não é uma tarefa muito fácil.
Perdoar é dificílimo, mas não é impossível. Eu quero te dizer uma terceira verdade nesta noite. Nada do que Deus disse na sua palavra é impossível para o homem cumprir. Porque Deus jamais deixaria na sua palavra algo para mim fazer, sabendo Ele que eu não daria conta. E por quê? Porque foi Ele quem me criou. Foi Ele quem me informou. Ele sabe das tuas fraquezas, Ele sabe das tuas necessidades, Ele sabe até onde tu é forte e Ele sabe até onde tu é fraco. Dentro desse contexto, então, a gente ainda refletindo, eu cheguei a uma outra conclusão. Eu tenho que priorizar urgentemente, para me tornar um homem e uma mulher de Deus. A pergunta é, como que se torna um homem e uma mulher de Deus? Num tempo tão corrido como este, num tempo tão frenético como este, no tempo de tantas coisas acontecendo ao mesmo tempo, que às vezes a gente não dá tempo nem de atentar para uma coisa, já está surgindo outra, a gente não tem tempo nem de refletir. Como que a gente se torna? A única maneira de nós nos tornarmos homens e mulheres de Deus é se a gente passar a ouvir a palavra de Deus e começar a construir uma vida de oração. A maior dificuldade do homem, por que que as outras coisas o homem de Deus não consegue cumprir? Porque eles não têm uma vida de oração. Só consegue perdoar os homens que oram. Só consegue reconciliar as mulheres que oram. Porque é impossível de ter um homem e uma mulher de oração com o coração duro. A oração, ela quebra com o eu do homem. A oração, ela quebra com a nossa jactância, com o nosso orgulho, com a nossa prepotência. Deixa a gente mais humilde. Então, nós temos aqui dentro da Bíblia um exemplo de um casal. Eu não sei você, mas quando eu leio esse texto, eu fico assim encasquetado. Sabe por quê, varão? Porque o texto diz que Zacarias e Isabel era um casal, como que a gente leu? Irrepreensível. Você sabe o que é ser irrepreensível? É uma pessoa que tem um caráter intocável. É uma pessoa que tem testemunho de vida. É uma pessoa que quando as outras olham para ela, não consegue ver a ninguém mais a não ser o próprio Senhor. Quem anda com o Senhor, quem está com o Senhor, quem tira tempo para Deus, ele vai se parecendo mais com o Senhor, ele vai sendo modelado à imagem, à semelhança do Senhor, ele vai sendo conformado à imagem de Jesus Cristo. A quarta coisa bastante importante, que a gente precisa de fato, no ouvir a Deus, é se atentar para ensinar a sua palavra. Dentro desse contexto, eu tenho uma quarta verdade dentro dessa mensagem. Qual é? A nossa casa, onde a gente mora, é a nossa primeira igreja. Começar. A nossa casa, onde a gente mora, é a nossa primeira igreja. E eu tenho uma outra notícia para você. Você é o pastor e a pastora dela. Se você não está exercendo o ministério pastoral lá dentro, se você não está exercendo o ministério evangelístico lá dentro, você estará em falta com aquilo que Deus te colocou. Irmãos, não tem meio termo.
Deus, na Bíblia, é soberano. Ele não é o Papai Noel de dezembro. Para mim concluir, é muito fácil perder a sensibilidade do Espírito de Deus. E quando a gente perde a sensibilidade do Espírito de Deus, algumas coisas a gente vai deixando de lado. Então, o que eu devo fazer? Primeiro, para que eu cuide de fato, e que eu seja de fato um homem ou uma mulher de Deus, eu preciso restabelecer o altar da adoração dentro da minha própria casa. Um homem que ora não grita com a sua esposa. Uma mulher que ora não grita com seu esposo. Ele está falando. Sabe por quê? A gente é a representatividade do projeto de Deus para o mundo. Então, bem no início do meu casamento,